A Coreia do Sul é mundialmente conhecida por seu avanço tecnológico, cultura vibrante e características globais do K-pop, mas por trás do brilho e glamour, existe um lado sombrio que poucos conhecem e muitos evitam discutir. Nesse país obcecado por padrões de beleza quase inatingível, as cirurgias plásticas se tornam regra, criando uma geração presa à busca incessante pela perfeição estética. Nas escolas, o bullying é um problema tão sério que deixa marcas emocionais devastadoras, pressão desumana, com sacrifícios que custam saúde mental e, às vezes, a própria vida. Além disso, uma crescente ameaça espreitada pelas mulheres, filmagens secretas que expõem a intimidade sem consentimento, esses fatos revelam o preço emocional de viver em uma sociedade que parece não ter limites na busca pela perfeição. Prepare-se para descobrir os 12 lados mais sombrios da vida na Coreia do Sul. Você está pronto para encarar essa realidade? Já senta o dedo no like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Bora lá! Número 12. Bullying. Você sabia que o bullying escolar tem se tornado cada vez mais malicioso e sofisticado? Esse problema, presente em diversas partes do mundo, é uma realidade preocupante na Coreia do Sul. Lá a pressão acadêmica e a competição criam um ambiente propício para que agressões verbais, físicas e psicológicas aconteçam de forma alarmante. Um exemplo disso foi exibido na série The Glory, onde cenas chocantes, baseadas em fatos reais, destacam a gravidade da violência escolar. Mas o problema vai além das telas. Dados mostram que o bullying na Coreia aumentou na última década, afetando a autoestima, a saúde mental e até a vida acadêmica das vítimas. Muitas desenvolvem depressão, evitam a escola e, em casos mais graves, chegam a pensar em medidas extremas. Os agressores, por outro lado, usam métodos ainda mais cruéis, muitas vezes influenciados por filmes e pelas redes sociais. Enquanto o governo promete medidas como o registro de histórico de bullying para admissões em universidades, especialistas defendem que é preciso focar na prevenção e na educação emocional. Número 11. A obsessão com a beleza perfeita na Coreia do Sul. Beleza não é apenas um ideal, é um requisito social. Desde cedo os coreanos enfrentam uma pressão esmagadora para atender a padrões quase inatingíveis. Pele clara como porcelana, olhos grandes e um rosto em formato de V são padrões que ditam não apenas a aparência, mas também o sucesso profissional e social. Por exemplo, a cirurgia de consultas dupla, um procedimento para criar uma dobra no olho, é tão comum que muitos jovens recebem como presente de formatura dos pais. Uma lógica: ser bonito aumenta as chances de conseguir um bom emprego ou até mesmo um parceiro ideal, mas essa busca pela perfeição tem um preço. Estudos mostram que 25% das mulheres sul-coreanas entre 19 e 29 anos já passaram por algum procedimento estético. Entretanto, o impacto dessa cultura de beleza vai muito além da pele. Muitas pessoas relatam sentir que nunca são boas o suficiente, não importa o quanto investam em produtos ou cirurgias. Essa pressão constante é uma das razões pelas quais a Coreia do Sul apresenta altas taxas de depressão e ansiedade. Número 10. O lado negro do K-pop. Você já se perguntou o que acontece por trás das luzes e coreografias perfeitas do K-pop? Uma indústria que conquistou o mundo com seus grupos talentosos e produções espetaculares esconde um lado sombrio que poucos conhecem. Para começar, os treinamentos intensivos são uma realidade para muitos aspirantes a ídolos. Os jovens chegam com 12 ou 13 anos e passam anos nas academias, muitas vezes longe de suas famílias, submetidos a rotinas exaustivas. A pressão para alcançar o sucesso é imensa, e a saúde mental dos estagiários frequentemente sofre. Casos de depressão e até suicídio foram relatados, mostrando o custo humano por trás do glamour. Além disso, os contratos com as agências nem sempre são justos. Muitos artistas assinaram contratos escravos que limitaram sua liberdade criativa e pessoal, exigindo fidelidade quase total. Outro ponto crítico é a cultura de aparência. A pressão para manter um visual impecável leva muitos ídolos a recorrer a cirurgias plásticas e dietas rigorosas. Escândalos de abuso também marcaram a indústria. Há relatos de assédio, tanto físicos quanto emocionais, por parte de agências e colegas. A hierarquia dentro dos grupos muitas vezes impede que artistas mais jovens denunciem maus tratos, perpetuando um ciclo de violência silencioso. Número 9. Domínio masculino e desprezo pelas mulheres.
Falar sobre a cultura coreana significa abordar um domínio masculino muito forte e um desprezo evidente pelas mulheres. Em casa, espera-se que as mulheres cuidem de todas as tarefas domésticas, da criação dos filhos e até dos sonhos. Na sociedade, elas são subvalorizadas, independentemente de suas habilidades e qualificações. No ranking de igualdade de gênero entre 144 países, a Coreia do Sul ocupa o 118º lugar. Além disso, muitos sul-coreanos acreditam que um homem que cuida da casa é motivo de vergonha. Como resultado, muitos homens evitam essa responsabilidade, deixando suas esposas sobrecarregadas. Segundo uma análise da Organização de Mulheres e Famílias da Coreia do Sul, as mães gastam quase 3 horas e meia por dia realizando tarefas domésticas, enquanto os pais gastam cerca de 1 hora. Com o peso do trabalho e das tarefas domésticas, as mulheres sul-coreanas têm muito pouco ritmo para suas necessidades pessoais. Em termos de igualdade de gênero, as estatísticas mostram que os trabalhadores representam cerca de 1/4 da força de trabalho total nas grandes empresas, e os trabalhadores que ganham equivalem a aproximadamente 70% do que é pago aos homens. Isso ocorre porque as mulheres sul-coreanas ainda são limitadas por valores tradicionais profundamente enraizados nas políticas, na cultura corporativa e na sociedade. Uma cultura empresarial dominada por homens é profundamente enraizada no subconsciente da população, tornando difícil para as mulheres desfrutarem de trabalho proporcionado à sua educação e habilidades. Número 8. Alto custo de vida. A Coreia do Sul é uma potência global, mas o alto custo de vida tem gerado desafios para muitos de seus cidadãos. O país está classificado no 16º lugar no ranking mundial de custo de vida, enquanto a qualidade de vida ocupa apenas a 8ª posição. Isso evidencia um descompasso significativo entre o custo de vida, os preços dos imóveis e a qualidade de vida da população. Por exemplo, o aluguel de um apartamento pode ultrapassar $1.000 mensais, representando mais de 30% do salário médio. Isso força muitos jovens a viverem com os pais por mais tempo, enquanto famílias de classe média enfrentam dificuldades para manter um padrão de vida. Os preços dos alimentos também aumentaram significativamente, com o arroz subindo mais de 10% em 2022. A educação considerada essencial tem custos elevados devido às escolas privadas e aulas de reforço. Além disso, cerca de 350 mil jovens entre 19 e 39 anos vivem em reclusão social, sem acesso ao mercado de trabalho. Esses fatores positivos para uma frustração social crescente, refletida na alta taxa de depressão entre jovens e adultos, a realidade do alto custo de vida na Coreia do Sul tem se tornado um peso significativo para muitas famílias. Número 7. O monopólio na Coreia do Sul. O domínio dos chaebols, grandes conglomerados familiares como Samsung, LG e Hyundai, ilustram o monopólio econômico que molda profundamente o país. Esses grupos não controlam apenas mais de 45% do PIB nacional, mas também influenciam diretamente setores estratégicos como tecnologia, construção e automóveis. Por exemplo, a Samsung contribui sozinha com cerca de 20% do PIB sul-coreano, destacando o grau de dependência econômica do país em relação a esses conglomerados. Esse monopólio, além de concentrar riqueza, afetando o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, que empregam 90% da força de trabalho, mas recebe uma parcela menor de investimentos e atenção do mercado. Muitos fornecedores e esses parceiros ficam presos em relações econômicas desiguais, dependendo de contratos com os grandes grupos para sobreviver. O controle dos chaebols vai além da economia, permeando a sociedade sul-coreana. A gestão familiar reforça a dinastia corporativa, perpetuando a concentração de poder por gerações. Apesar de gerar empregos e inovação, essas estruturas são frequentemente acusadas de práticas de monopólio e de desviar recursos para expansão global, enquanto limitam o reinvestimento doméstico. Essa dinâmica agrava as desigualdades e expõe um aspecto sombrio do capitalismo sul-coreano, onde o crescimento econômico vem acompanhado de desafios profundos à equidade e à sustentabilidade. Número 6. Excesso de graduados. Após a crise econômica, a Coreia do Sul passou a enfrentar uma flexibilidade trabalhista que gerou grandes desigualdades entre as gerações. Apesar de ter uma taxa de desemprego baixa, o país apresenta uma das maiores taxas de tensão no ambiente de trabalho dentro da OCDE. Isso se deve ao fato de que 51% dos trabalhadores relatam trabalhar mais do que o necessário.
Os especialistas apontam que a transição de empregos financeiros para contratos temporários aumentou a insegurança no mercado de trabalho, criando um cenário de maior desigualdade e menor crescimento. Esse processo é exacerbado pelo excesso de graduados. Muitos jovens, após anos de estudo, enfrentam dificuldades para encontrar empregos compatíveis com sua formação, o que resulta em frustração e estresse em um ambiente de alta competitividade e pressão. A incerteza econômica tem deixado sua marca na vida dos sul-coreanos, levando muitos a questionar o modelo de crescimento do país. Número 5. Insegurança para mulheres na Coreia do Sul. O problema de filmagens secretas de mulheres é alarmante. Segundo uma pesquisa do Ministério da Igualdade de Gênero e Família, até 8 em cada 10 mulheres enfrentam assédio no local de trabalho. Além disso, muitos não se atrevem a denunciar, temendo não apenas perder seus empregos, mas também sofrer danos à sua confiança. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Coreano de Criminologia em 2017, 80% dos homens entrevistados presumiram ter maltratado suas namoradas enquanto estavam em um relacionamento. Cerca de 38% desses casos incluíram violência no namoro, como assédio sexual, seguido por abuso mental, abuso físico, abuso sexual e lesões intencionais. Os relatórios recentes da polícia na Coreia do Sul mostram que a proporção de crimes dirigidos a mulheres aumentou de 17 mil casos em 2007 para 28 mil em 2021. Estatísticas de 2011 a 2020 revelam que 86% das vítimas de crimes violentos no país são mulheres. Esses números indicam que as mulheres não estão seguras na Coreia do Sul, o que contribui para a relutância em se casar, ter filhos ou namorar, resultando na queda da taxa de natalidade no país. Número 4. Colheres de ouro, prata e barro. A desigualdade entre as classes sociais no país é uma das mais acentuadas do mundo, em uma sociedade altamente estratificada, que nasce em uma família rica, com acesso à educação de qualidade e boas conexões, já começa com uma enorme vantagem. É o que se chama de colher de ouro, um privilégio herdado que garante melhores oportunidades de emprego e uma rede social poderosa que facilita o acesso às melhores carreiras. Por outro lado, quem nasce sem essa vantagem, ou seja, com um colher de barro, enfrenta enormes dificuldades para ascender socialmente. A falta de recursos e de uma rede de contatos limita severamente suas oportunidades, não importa o quanto se esforce nos estudos ou no trabalho. Uma pesquisa do jornal Jeonwang Ilbo revelou que 85% dos jovens sul-coreanos acreditam que quem nasce pobre nunca terá chances de competir com os ricos. A educação, que antes era vista como o caminho para o sucesso, perdeu seu poder de transformar vidas. Hoje, boa parte da elite tem acesso exclusivo às melhores universidades e aos melhores empregos, criando um ciclo vicioso e difícil de quebrar. Número 3. O Exército. O serviço militar obrigatório na Coreia do Sul é um dos maiores desafios para os homens sul-coreanos, e seu impacto no mundo das celebridades e atletas é significativo. Esse sistema, devido às obrigações com a Coreia do Norte, obriga os homens a cumprir de 18 a 21 meses de serviço militar. No entanto, embora seja uma obrigação para a maioria, figuras públicas como ídolos do K-pop e atletas enfrentam um cenário único de pressão e expectativa. O caso de Son Heung-min, estrela do futebol e ícone global, ilustra as dificuldades que muitos enfrentam. Filho, ao ser convocado para os Jogos Asiáticos de 2018, teve a chance de escapar do serviço militar obrigatório após a Coreia do Sul conquistar a medalha de ouro no futebol. Embora tenha evitado a ida ao exército, a experiência de quem serve é descrita como brutal e angustiante. O serviço é marcado por uma carga e longos períodos de isolamento, onde soldados são submetidos a intensos regimes de disciplina e treinamento físico. A brutalidade do serviço militar também está associada a um ambiente onde abusos e torturas se tornam comuns, com relatos de violência física entre os oficiais superiores e os soldados. Além disso, o impacto psicológico é devastador, causando sérios traumas. Número 2. Os locais não gostam de imigrantes. Embora o aspecto de excluir estrangeiros não seja muito explícito, você ainda sentirá que os sul-coreanos são, de certa forma, xenófobos, mesmo que ninguém fale isso abertamente. Porém é comum perceber que sul-coreanos relutam em fazer amizade com estrangeiros. Não gostam de línguas estrangeiras, olham fixamente para estrangeiros com aparência notável e desprezam países do Sudeste Asiático, considerando-os muito pobres.
Independentemente do tempo que você vive lá ou do quão bem domina o idioma, sempre se sentirá um forasteiro. Alguns bares e clubes noturnos exibem placas proibindo a entrada de estrangeiros para mantê-los afastados. Portanto, é muito difícil construir um relacionamento sólido com os locais, a menos que sejam sul-coreanos que tenham treinado ou vivido no exterior. De acordo com uma pesquisa do Coreia Mulheres Migrantes Trabalhadoras Centro de Direitos Humanos, 90% dos sul-coreanos admitem que existe discriminação racial no país, casos de negação de serviço em bares ou táxis, apenas por causa da raça, também são bastante comuns. Além disso, segundo um relatório do Ministério do Trabalho da Coreia, o risco de acidentes ocupacionais para trabalhadores locais é de apenas 0,88%, enquanto para trabalhadores estrangeiros é de 1,16%. Estranho, não? Número 1. A tatuagem na Coreia do Sul. Tatuagem na Coreia do Sul carrega um estigma cultural profundo, refletindo uma longa história de resistência e discriminação. Embora o país tenha avançado consideravelmente em termos de modernidade, a tatuagem ainda é vista com desconfiança por muitas pessoas, sendo associada a gangues ou à criminalidade. A prática de se tatuar é muitas vezes mal interpretada na sociedade sul-coreana, onde a imagem e a aparência são fundamentais. Quem opta por tatuagens enfrenta um julgamento severo. As tatuagens são vistas, principalmente entre as gerações mais velhas, como um sinal de rebeldia ou desvio dos padrões tradicionais de comportamento. Embora a popularidade das tatuagens tenha crescido, especialmente entre os jovens, elas ainda são muitas vezes escondidas, especialmente em ambientes profissionais. Legalmente, a situação é igualmente complicada. Apesar de a tatuagem ser legal, a prática de tatuagem ainda não é regulamentada especificamente, com muitos tatuadores sendo obrigados a operar sem licença oficial, o que os torna vulneráveis a perseguições judiciais. Esses desafios mostram como a tatuagem na Coreia do Sul, mesmo com sua crescente acessibilidade, continua a ser um campo de batalha cultural, envolvendo questões de identidade, liberdade pessoal e normas sociais. Eu espero que você tenha gostado tanto desse conteúdo. Se você curtiu, já deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no canal, porque temos muito mais vindo por aí, e não se esquece de ativar o sininho para não perca nenhum vídeo. Quero saber sua opinião. O que mais te surpreendeu? Conta para mim nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima viagem.